por que você acredita que Deus, às vezes, vai deixar a gente passar por isso? Tá, pela provação? Jesus tem um objetivo. Deus tem um objetivo. Formar Cristo em nós. Não é o quanto que eu consigo ou deixo de conseguir. É o quanto que Cristo é formado em mim. Entende? A Bíblia diz que Jesus, em Hebreus fala que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo. Hoje a Reni está querendo me pegar. Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Agora eu te pergunto, por que Jesus teve que aprender a obediência? Será que ele não sabia? Não. Jesus teve que aprender a obediência exatamente porque ele não conhecia a desobediência. Ele não sabia o que era isso, até nascer num corpo desobediente. Por natureza. Quando ele nasce num corpo desobediente, ele então vai aprender a obediência por meio de que sofreu. Não tem aprendizado de obediência sem sofrimento. É Cristo sendo formado em mim. Deus não cria um sistema de sofrimento para mim ser formado. Você acredita que todo cristão tem que passar por isso? Essa palavra tem, não quero ter nos meus lábios. Uhum. Eu prefiro trazer à tona o seguinte: eu não vou contender com Deus sobre o sofrimento, mas eu não vou abrir mão da oportunidade de que Cristo seja formado em mim neste sofrimento. Você sabe muito bem, aquele pastor lá da Bethel, como é que é o nome? Eu conheço um pouco essas coisas, mas acho que é Bill Johnson. Bill Johnson. Então, ficou aquela expectativa grande quando a esposa dele morreu de câncer. Sim. No retorno do seu primeiro culto. Porque os milagres lá estouram igual pipoca e todo mundo, pela experiência dos milagres que tinha certeza que a esposa dele ia ser curada. Sim. Só que morre a esposa dele de câncer. Fica todo mundo na expectativa do primeiro culto. O que esse cara vai falar? Ele pega no microfone e uma das coisas que ele diz: hoje eu estou tendo a oportunidade de dar para Deus algo que na eternidade eu não vou poder dar. Uma adoração no sofrimento. Nossa. Porque lá todas as lágrimas vão estar enxugadas. Então, eu não vou achar uma teologia para o sofrimento. Uhum. Mas, assim, vou me permitir que Cristo seja formado. Porque o propósito do Evangelho é revelar Cristo para mim e revelar Cristo em mim. Sempre que Jesus operava um milagre, ele não queria mostrar que tinha poder para fazer. Ele queria revelar quem ele era. Quando ele multiplicava o pão, ele estava querendo dizer: eu sou o pão. Oh, meu lindo, muito obrigado. Quando ele multiplicava o pão, ele queria dizer: eu sou o pão. Quando ele ressuscitava um morto, que ele ressuscitou, morreu de novo. Ele só estava querendo dizer: Marta, eu sou a ressurreição. O que Pedro vai escrever? Pedro escreve que ele nos deu oportunidade de ser participante da sua natureza divina. Porque o papel do Evangelho é formar Cristo em mim. O que Deus falou para Abraão? Sê tu uma bênção. Bênção não é o que você recebe, é o que você se torna. Então agora nós estamos no ano novo, 2024. Como foi o seu ano 2023? Foi muito ruim. Mas você está melhor? A luta traz crescimento. Talvez o ano foi ruim, mas você está melhor. Talvez o ano foi duro, mas você está mais flexível. Uhum. Tu está entendendo? Então, você não vai encontrar uma teologia para justificar sofrimento, não. Mas ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, quando você vai aprendendo a viver com algumas coisas que você gostaria que fosse de um jeito, não é. Depois você vai para outros aperfeiçoamentos de sofrimento. Qual é o maior aperfeiçoamento de sofrimento? É o sofrimento legítimo de um crente, o sofrimento legítimo de alguém que serve a Deus, o sofrimento legítimo do Vona é você ter um santo morando dentro de um pecador, de um corpo pecador. Essa é a verdadeira dor que o céu considera. É você ter um santo morando dentro de um corpo pecador. Mas se você tiver fé para não obedecer
a vontade pecaminosa desse corpo. A sua fé vai conquistar um corpo compatível com esse santo que ele plantou aí dentro. Por isso a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso grande galardão. Vamos ganhar um corpo que eu não só vou ter o desejo de tratar alguém bem, o corpo vai querer tratar bem. Eu não só vou ter o desejo de ter uma boa alimentação, mas meu corpo me trai, me faz eu comer o sorvete e tomar Coca-Cola. Eu vou ter um corpo que vai olhar para o alface e vai sentir gosto de brigadeiro. Maranata. Então, por que a fé? Deus me deu a fé para mim viver o que o amor em mim ainda não governa. Mas parece que o sofrimento após a queda é inerente do ser humano. O propósito que se dá ao sofrimento acho que faz a diferença. Se você traz aquilo como realmente essa prova para a próxima estação, ou se você trata simplesmente como uma... Olha, sofrer não é fácil, não. Essas coisas é mais fácil pregar, ensinar, não é fácil. Quando você está dentro de um sofrimento, ou seja ele a origem qual for, uma perda de fora para dentro, uma traição que fere o teu coração, que machuca, seja como for, a saída para todos eles é a fé que Deus me deu para conhecê-lo. Porque aqui é um outro ponto importante. Deus não me deu a fé para conquistar, ainda que ela vai conquistar. Deus não me deu a fé só para superar. Deus me deu a fé para conhecê-lo. Conhecer o amor. Então, nas medidas que eu vou conhecendo o amor, a fé vai sendo desnecessária. Aquela medida de fé. Entende? Deus nos deu a fé para conhecê-lo. A gente conhece uma fé para conquistar. E ela conquista. Mas, sobretudo, para conhecê-lo. Você já passou por situações contrárias, difíceis? Eu já passei, inclusive na igreja. Eu sou um cara que não vem do mundo daqueles testemunhos grandes. Eu já até falei para vocês na outra vez, no meu testemunho não tem graça, que eu sou ex-coroinha. Mas era para ser padre. Os meus maiores sofrimentos que clamaram por verdadeiras curas e superações foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. E isso, cara, ele frustra muito mais. Agora, né? se Deus não preservasse dentro de mim a fé, se Deus não preservasse dentro de mim a fé para conhecê-lo naquela situação e poder separar uma coisa da outra, separar o que é a obra de Deus no corpo de Cristo, de um universo institucional. Cara, imagina, teria sido, eu não sei, difícil só, acho que teria sido trágico, sabe? Então, assim, é o quanto que Cristo pode ser formado em mim nesse sofrimento. O apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa: cumpre em mim o resto das aflições de Cristo. Eu te pergunto, será que Jesus não sofreu tudo que deveria sofrer? Será que a obra é incompleta? Porque se ele tem que cumprir no corpo dele o resto das aflições de Cristo, será que Cristo não foi aflito em tudo? Por isso que eu digo que a guerra legítima de um crente, a legítima, é a guerra de ter um santo morando dentro de um corpo pecador. O que Paulo estava tentando dizer é: eu não vivo mais as minhas aflições. Só que, às vezes, hoje, eu estou tão carregado, entupetado das minhas aflições, que quando Cristo quer trazer uma aflição do céu, que é uma dor da terra, não cabe. Não cabe uma aflição dele, porque eu estou cheio das minhas. E como se desfazer dessas suas aflições humanas para que o sofrimento de Cristo se complete em você? Uma boa pergunta. Vona, para a gente não estar aqui com conversas mágicas, receitas mágicas, a gente precisa tirar o romantismo do evangelho. Isso atrapalha o evangelho? Porque o amor não é forte como uma coisa boa. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Entendeu? O amor não é forte como uma paixão. Não é forte como um romance de Romeu e Julieta. O amor é forte como uma morte.
Então, assim, uma consciência do que é o evangelho, do que é a cruz, é que vai me dando uma condição de superação sobre essas dores, e elas vão sendo grande oportunidade para que Cristo seja formado em mim. Quer ver uma coisa? Tem um momento em que Jesus diz no Evangelho que é necessário que a ofensa venha. Mas ai daquele por quem a ofensa vem. Sim. Agora eu te pergunto, como que pode ser necessário que venha uma coisa que ai daquele por quem essa coisa vem? Parece ter uma contradição nisso. O que eu creio, é assim que eu acredito, o que Jesus está querendo dizer, Vona, pense em você. De você para mim, ai de você, Vona, se a ofensa vir. Mas de mim para você é necessário. Porque como você responde para a ofensa, define os seus níveis de autoridade. Porque se o Juscelio te ofendeu e isso te faz diminuir com Cristo, isso te faz desacelerar com Cristo, ou até mesmo de parar com Cristo, é porque você pegou a minha ofensa e deu a ela no seu coração um lugar que era de Cristo. E se o Juscelio te faz parar, já não é Cristo que te move. Eu sei que a gente está conversando aqui uma conversa meio de gente grande, ela não está numa linha evangelística, eu não sei por que pegou. Amém. Isso aqui é uma conversa, vamos dizer assim, para gente que quer crescer no evangelho. E parece que a pauta no Espírito é crescimento, é desenvolvimento pessoal, da fé genuína, o evangelho verdadeiro, onde Cristo possa colocar um depósito de dor que o céu tem sobre a terra, sobre você. É a sua angústia mudando. É quando a sua angústia muda, sabe? Vamos pegar aqui. O Senhor, a Ana, ela tinha uma dor, ela queria ter um filho, ela não tinha filho, certo? Mas assim, vamos lá. Vamos considerar que parte da dor da Ana é porque a concorrente tinha filho. Sim. E ela era a questão dela. Então, e ela vai para o templo e ela começa a orar e chorar que ela quer um filho. Ela quer um filho, é a dor dela. Por favor, Deus me dá um filho. A minha concorrente tem filho. Só que a Bíblia fala que ela começa a adorar a Deus. E quando ela começa a adorar a Deus, ela produz um choro que a terra não conhecia. Ele vai dizendo assim, essa mulher está bêbada. Porque estava chorando. Você acha que só foi a única pessoa que chorou no templo quando orava? Coisa mais comum na igreja é alguém orando e chorando. Sim. Mas aquele choro ela não conhecia. Porque não era um choro da terra. A partir do momento que ela passou a adorar a Deus, ela entrou no outro lugar. E a Ana, agora, pela adoração, ela sai da dor da Ana e ela entra na dor do céu. E ela começa orando ali. Deus, eu preciso de um filho, por favor, me dá um filho. Só que é o choro dela. De repente, ela entra num lugar de adoração e ela começa a ouvir o céu. Naqueles dias, o sacerdócio estava desviado. Eli estava desviado. O Senhor precisava colocar um sacerdócio dele na face da terra. Então ela chega uma hora que por causa da adoração, muda a oração dela. Ela começa dizendo, Deus, por favor, eu preciso de um filho. E ela ouve o céu dizer, Ana, por favor, eu preciso de um sacerdote. Deus, por favor, me dá um filho. Ana, por favor, me dá um sacerdote. Deus, eu quero te dar um sacerdote. Ana, eu quero te dar um filho. Mas é quando a dor humana dá lugar ao espírito? Pronto, é quando você sai da tua dor e a dor do céu vai ganhando lugar na sua vida. Sim. É uma transição. Só que isso é um crescimento. Nós estamos falando aqui de você avançar num crescimento com Deus, de você desenvolver a sua fé. Não tem problema aquela fé primeira, aquelas estações, não tem problema. Nada disso é um problema, mas quando o Senhor vai querendo desenvolver o teu universo de fé, a tua vida espiritual, pega isso, algumas mudanças de mitra vai precisar acontecer, sabe? Vamos imaginar. E quando Deus quer mudar algo de você, que Ele quer crescer com você, às vezes o próprio Deus parece que se torna o teu adversário. É meio como se Ele te ferisse para iniciar uma dor, um processo. Eu não sei quem de vocês, se você é pai. Não. Vamos imaginar, mas você já foi filho.
mas não vai lembrar do que eu quero te falar agora. Um pai, quando ele vai ensinar o seu filho, o seu bebê, a fazer pipi no vaso, ele encontra um problema muito grande. Porque a criança chora, ela quer sair dali, ela não está entendendo nada. Aí ela quer fazer xixi e ela quer sair dali, e o pai segura ela, a mamãe segura e força ela, liga a torneira, faz um monte de coisa para ela fazer xixi no vaso. E ela está num conflito enorme, porque o pai e a mãe que amam ela quer sair, ele não deixa, prende ela ali, e quer que ela, de repente ela entende alguma coisa. Vocês estão querendo que eu for fazendo xixi no vaso? Sim. Não, mas tem alguma coisa. Vocês me treinaram na fralda, então estava errado até agora. Então, tudo que eu aprendi estava mentira, vocês me enganaram. Não, sua estação mudou, eu quero que você ganhe autonomia. Hoje eu não posso deixar você na casa da vovó, da madrinha, você faz xixi na cama, eu estou te dando autonomia, tu está entendendo? Às vezes parece que o Deus se torna o teu adversário quando ele busca em você um crescimento. Quebrou o vaso mais uma Então vez. eu poderia dizer assim, sai da fralda. Nós precisamos sair da fralda. Aprender que Deus não dá contra mim. Mas quando Ele busca um crescimento, Deus não muda, mas Ele se move. A palavra de Deus não muda, mas ela se desenvolve.